Tá certo, Tá gravando. gravando. Boa noite a todos. Meu nome é Triciane Braga, sou coach de equilíbrio emocional e espiritual. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre ansiedade. Ansiedade que é o mal do século, né? Que todo mundo usa essa expressão hoje em dia. Então, falando de ansiedade, o que é ansiedade, né? É o síndrome do pensamento acelerado. Quando a gente pensa no passado, ou a gente projeta o futuro. Então, tudo isso faz com que a nossa mente não pare, e aí você fica com aquela ansiedade. E a ansiedade tem vários níveis, né? Tem um nível avançado, na qual a pessoa fica até doente, e tem o primeiro nível, o segundo, o terceiro, são vários graus de ansiedade. E aí você precisa descobrir qual está sendo o seu grau hoje. Mas vamos falar do modo geral sobre a ansiedade. Hoje, o ser humano, ele é muito complexo, né? Quando ele não tem um problema, ele cria um problema na cabeça. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ele é tão complexo que ele não tem problema nenhum, mas ele está criando um problema para ele. E outra coisa que eu queria comentar sobre a ansiedade, que eu acho importante, é que, infelizmente, nos dias de hoje, estamos vivendo uma era, né, de intoxicação digital, né? O mundo digital, onde vivemos numa sociedade urgente e consumista. Tudo é baseado nisso, e a gente tem que se preocupar um pouquinho com o que a gente está se alimentando hoje. Será que você está pensando ou está se alimentando de coisas realmente que está te acrescentando ou não? Você está vivendo nessa era aí da sociedade consumista e urgente, tudo é uma urgência, é uma rapidez, é uma correria, você não tem tempo para nada, não tem tempo para conversar, e principalmente você não tem tempo para conversar com você mesmo. Você não tem tempo de se olhar, você não tem tempo. Olha, gente, engraçado que de verdade a gente não consegue dialogar com a gente. A gente não tem tempo. A gente tem tempo para pensar na vida inteira, nas pessoas, nos problemas, no mundo digital que não vem, no cliente, em tudo. Mas parar um pouquinho, né? Que a gente deveria parar, que é uma coisa importante. Parar e pegar e pensar um pouquinho o que está acontecendo com a gente, de verdade. Olhar para dentro de nós. Ver se a gente está triste, saber se as pessoas que as pessoas que a gente está se relacionando, a gente está tratando as pessoas com carinho, se a gente está tendo algum pensamento perturbador, se a gente está com angústia, se a gente está chateada. Quais são as nossas emoções hoje? O que eu estou sentindo hoje? Né? A gente leva um choque de realidade quando a gente começa a preocupar e realmente a olhar para dentro de nós. Nós falamos hoje em dialogarmos com o mundo, mostrando dados e falando da vida, bilhões de pessoas que a gente quer se comunicar e quer falar, e na verdade nos calamos nos silenciamos diante de nós mesmos. Então é uma coisa que a gente tem que parar aí e refletir um pouquinho, e ficamos, a coisa que a gente mais devia fazer é parar um pouquinho na nossa vida, um instante, e é inadmissível, a gente precisa se olhar para dentro de si e se enxergar um pouquinho. Então, é uma coisa que eu também estava querendo lembrar, que hoje em dia, pelas estatísticas também, na atualidade, né, de hoje, era para nós sermos uma geração mais felizes, mais alegres que existe. Porque a gente tem a maior indústria de lazer do mundo, a gente tem hoje, né? E de repente, nunca tivemos uma geração tão triste na Terra, entendeu? E olha para você ver que ironia, né? Outra coisa, outra estatística. Estamos diante da geração mais evoluída em relação à medicina, mais avançada, né? Todo mundo sabe, através da medicina avançada, da biologia, da psicologia mais avançada, e temos os seres humanos mais doentes que a gente encontra hoje. Olha que ironia, né? Falando disso. Porque se a gente tem a tecnologia de prazer, que dá prazer, tecnologia, as indústrias de lazer hoje, que dá prazer na gente,
e de repente a gente vive essa geração aí triste, né, de pessoas doentes, e aí a gente não se depara com essa clareza que a gente não para nem para ver. O que está acontecendo com a nossa geração? Eu quero só relatar as estatísticas que eu notei aqui. Estatísticas internacionais revelam que uma em cada duas pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Outra coisa, 1 bilhão de pessoas desenvolverão a depressão. 1 bilhão de pessoas. Então, a síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade, vai atingir 80% da população. Olha essa estatística que eu trouxe para vocês. Que é uma realidade, né? Quem pensa demais, acidenta demais, né? Então, eu quero dar um exemplo hoje muito simples para vocês pensarem aí. Vamos lá. Vamos fazer uma analogia. O seu carro, não sei quem tem carro, tem moto, tem carro. Você deixaria seu carro 24 horas ligado para ver o que aconteceria com ele? Será? Será que você ia ter essa irresponsabilidade de deixar seu carro ligado 24 horas? O que ia acontecer com o seu carro? Será que ele ia destruir o motor? Ele ia fundir? Será que ia acontecer com o seu carro? E aí eu faço essa reflexão. Eu peguei essa reflexão aqui de uma pessoa, né, que é o Augusto Cury, e eu achei fantástico, eu quis anotar para poder passar para vocês, porque eu fiquei boba de lembrar, de falar isso para vocês, que nós deixamos de pensar que se a gente deixa ligada a nossa mente 24 horas por dia, né? E aí, gente? Você fala, não, mas 24 horas minha mente não fica. Mas será que não? Seu sono não é perturbador? Será que seus sonhos também não são perturbadores aí? Então a gente fica ligado 24 horas, inconstantemente, com a nossa mente incessantemente ali, ó, turbinando. E aí, será que a gente não vai ficar doente assim? Será que realmente a ansiedade, a doença não vem pra gente? Ah, não, mas comigo não, eu sou tranquila. Eu de vez em quando dou umas paradinhas. Não. Porque quem acorda. Quem de vocês aí? Vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aí acorda cansado? Já acorda cansado. Por que será? Será que sua mente não parou durante o sono? Porque às vezes você acha que teve um sono tranquilo, mas às vezes seu sono foi superagitado. Acorda demais, vive tendo insônia. Quem vocês conhecem que tem insônia aí? Que toma remédio para dormir? Levanta a mão. Quem não conhece alguém que tem insônia? Algum amigo, um familiar ou alguém que tem. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês acorda cansado ou já acordou algum dia cansado? Aí vocês fazem essa reflexão, será que eu estou realmente parando um pouco minha mente, que é o meu carro, estou dando uma paradinha de vez em quando ou não? Estou fazendo igual ela está falando, deixa o meu carro ligado 24 horas. Então, é um momento de reflexão. O sono não é mais reparador, o sono, ele deixa de ser o motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsabilidade. Irresponsabilidade. E aí eu pergunto, a sua energia hoje, que você sente, que você tem, das suas emoções, dos seus sentimentos, onde que ela está sendo direcionada? Para onde que ela é focada, a sua energia hoje? Está sendo direcionada para o foco, para a sua, realmente para o seu propósito, para a sua missão? Ou de vez em quando você dá umas, né, muda um pouquinho o caminho? Outra estatística, tá, gente? Mais de 70% da energia que pensamos não imprime prazer, nem alegria, não imprime criatividade. É um gasto inútil, um gasto que esgota as nossas emoções e esgota o nosso cérebro. Outra estatística. Então, grande parte dos nossos problemas, muitas das vezes, grande parte do nosso problema, muitas das vezes não é porque você não consegue resolver eles, que você não tem capacidade, não tem habilidade para resolver os seus problemas. Muitas das vezes, você tem hábitos ruins.
Ai, mas como assim hábitos ruins? Vícios, né? Vícios seria compulsão, seria prazeres imediatos. Você quer ter um prazer na hora, ali, rápido. Ou da comida, ou de droga, ou da bebida, né? Ou outros prazeres, que é a compulsão de comprar. E outra coisa que a gente tem que parar para pensar também é toda vez que você se sente angustiado, triste, com sentimento de culpa, autopunição, autoabandono, que você sente na vida, você busca prazeres, né, momentâneo para poder te aprisionar, para poder te impedir de evoluir. Isso é comum. Muitas das pessoas procuram uma fuga, porque falam, nossa, trabalhei demais, olha, estou cansado, estou estressado, preciso tomar preciso usar um negocinho, preciso comer um carboidrato, eu preciso comemorar, eu preciso comer um doce, estou estressada. Quem de vocês já não ouviu isso? Quantas pessoas que você já ouviu relatando ou falando que a pessoa se sentiu eu preciso de uma fuga, também eu preciso, pelo amor de Deus, eu sou humano. Quem nunca escutou essa expressão? E o que elas estão fazendo com ela? Estão se viciando, né? Se viciando realmente de coisas, de hábitos ruins, que seriam esses vícios, busca de prazer imediato, por quê? Porque não consegue se olhar, porque não consegue se amar, porque não consegue se conhecer, não tem tempo para se ver. Então, a gente tem que prestar atenção. Não só as drogas nos viciam, tá, gente? Comportamentos nos viciam, principalmente comportamento. E outra coisa que nos viciam são pessoas. Tem gente que é viciada em pessoas. Se não tiver um namorado, a vida cai. Se não tiver os amigos, se não tiver a turma, a pessoa fica desequilibrada emocionalmente. Então, isso é muito sério. A gente tem que prestar atenção nisso, principalmente nos nossos filhos, nos nossos familiares, começar a ver o comportamento dessas pessoas. Tem pessoas que sempre têm os mesmos comportamentos, se viciam em alguns comportamentos também, não só em vícios de droga, bebida e outras coisas assim. Então, nos dias de hoje, vamos falar agora um pouquinho das crianças. Como que é a infância das crianças hoje em dia? Porque antigamente, eu lembro da minha infância, tá? Eu tenho, hoje, né? Sou muito linda, maravilhosa. Eu tenho 41 anos, mas parece 25, muito carinha nova, de pelúcia. Mas eu tenho 41, gente, não parece, todo mundo fala que não parece. Na minha época, quando eu era criança, lá em Barbacena, eu, eu, eu brincava de maré, eu brincava de bugalho, eu brincava de matança, eu brincava na rua, eu era rueira, gente. Porque eu sempre gostei de educação física, sou formada em educação física, sempre gostei de jogar, né? Jogar bola, eu era rueira. Então eu lembro da minha infância que eram as coisas mais gostosas que tinha. Eu não queria entrar para dentro de casa, eu só queria ficar para rua brincando. E quando a gente entrava dentro de casa, a gente gostava de pôr as músicas para ficar dançando, as músicas do Menudo, aquela época gostosa, entendeu? Então, a nossa infância, a minha infância, eu posso falar que foi uma infância maravilhosa. Eu fico vendo minha sobrinha hoje, eu tenho uma sobrinha de 2 aninhos, né? Eu tenho 3 sobrinhos, mas essa sobrinha minha, eu tenho 4 já, né? Deixa eu ver, 2, 3, 4. Não, eu tenho 5 agora. Meu Deus, nasceu mais um. É porque por parte do meu pai eu tenho mais 1, 2, 3, 5 sobrinhas. Nossa, meu Deus, agora que eu parei para pensar. Falei que eu tinha uma só, já pensou? Se alguém ver essa aula aqui, nossa senhora, me mata, meus irmãos. Mas então, aí voltando ao assunto, as crianças hoje em dia estão viciadas na tecnologia. Vocês conhecem algum adolescente que gosta de celular? Meu Deus, eles vão no barzinho, nos lugares, e eles não conversam, eles ficam conversando pelo celular. O dia que eu vi isso, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, que geração que é essa? Né? De mundo digital que está consumindo a energia desses adolescentes, dessas crianças. Onde que nós vamos parar, né? Não tem mais os filhos brilhantes, né? Aquela coisa que a gente imaginava dos filhos.
a gente não passa o simples da vida para as crianças, que é aquela infância gostosa e simples, que é brincar de repente na terra, que é nadar, que é ver a chuva. Não tem mais isso. Então, o que é melhor? Você dar presente ou você dar amor, dar carinho, dar atenção? De repente, começar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus primos, brincar. Hoje, quando eu vou ver minha sobrinha, que eu tenho mais contato, eu brinco com ela de pique-esconder, eu brinco de pique-pega. E ela chega lá na casa dela, tá cheia de brinquedos. Meu irmão vive dando brinquedo. E aí, ela fala assim, titia, pique-pega, pique-pega. Eu falo assim, pique-esconder, filha, pique-esconder. Ela adora, entendeu? Então, a gente começar a criar hábitos saudáveis para essas crianças, até para os adolescentes, parar um pouquinho, conversar com eles. Falar, ô filho, larga o celular um pouquinho, vamos conversar. Né? Dá atenção, dá amor. Porque onde que vai parar essa geração? A gente tem que se preocupar, né? A gente, como coach, que está aqui como potencializador de vidas, né? Para ensinar para o outro, a gente tem que parar um pouquinho e refletir nos nossos comportamentos, nas nossas ações em relação a isso. Então, eu fico imaginando como seria, né, se a nossa infância fosse diferente, se a nossa infância hoje fosse diferente em relação a nossa infância de antigamente fosse igual hoje, né? Como que seria? Como que a gente estaria hoje? Será que a gente estaria mais doente ou não? Então, também é uma reflexão. E o excesso de estímulo material vicia as crianças. Tá? Eles se tornam viciados. Você pode ver, tira o celular de um adolescente, 2 dias, ele morre. Eu faço qualquer coisa, mas não me tira o celular, não, pelo amor de Deus. Mas você fala isso para os adolescentes, mas é até para a gente. Se eu ficar 2 dias sem celular, parece que me dá até uma batedeira, gente. Eu estou falando deles, mas olha, eu não posso ficar sem celular. Quando o meu celular tem que fazer alguma coisa, eu quase infarto. Eu falo por mim, né? A gente se viciou nesse negócio, né? Naquela coisa do digital, de ver quantas curtidas, dar uma passadinha ali no Facebook, no Instagram. Impressionante, né, essa era. E estamos vivendo num século de mendigos emocionais que precisam de muitos estímulos, principalmente de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso aqui, estamos vivendo um século de mendigos emocionais, pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Olha isso, gente. É triste de ouvir, né? É triste. Então, voltando um pouquinho nas crianças, então vamos pensar então em dar amor, dar carinho, dar atenção, se preocupar com as crianças que tá em sua volta, já que você não pode resolver o mundo, dá atenção, dá carinho, tenta contribuir de alguma forma para aquelas crianças ou aquele adolescente que você conhece, ajudar ele de alguma forma para poder contribuir para que ele não fique doente, não seja uma geração realmente que se adoece rápido, porque hoje em dia existe crianças com ansiedade, principalmente com depressão. Crianças. Se você não consegue ficar com você mesma, se você não consegue te dar um abraço, pensar em você e ficar com você, algo está errado. Então, pegue a lanterna, né? Aciona aí o pisca-alerta da sua vida e preocupa. Meu Deus, eu não consigo ficar sozinha. Se eu te fazer essa pergunta, você consegue ficar sozinha com você mesmo? E você falar, não consigo, eu não consigo, eu preciso estar com alguém, não consigo ficar comigo sozinha em casa, de repente ficar no meu quarto sozinha. Nossa Senhora, então é preocupante, gente. Então, a pessoa que não consegue, de repente, se dar um abraço, se olhar, refletir sobre você, e se silenciar e ficar um pouquinho com você é preocupante. A gente tem que parar um pouquinho aí e ver que tem algo de errado, realmente. Para você ser top da galáxia em tudo que você faz na sociedade e de repente ser um carrasco para você, será que isso vai ser legal para você? Então, para de ser vítima da sociedade e querer ser bom para todo mundo e fazer tudo para as pessoas e deixar de se olhar, deixar de pensar em você, né? Parar um pouquinho, né? De
querer ser controlador e fazer tudo, e querer ser super mãe, e querer ser super coach, e querer dominar tudo, querer controlar tudo. Daqui a pouco você pode estar doente. Porque aí, lembra do carro? Que de repente, o carro seu lá, você tem que desligar ele um pouquinho, para ver se ele volta. E o excesso de informação, o excesso de tecnologia hoje, faz as pessoas deixarem de se amar, deixarem de conversar com as pessoas, com os amigos, de conversar com as famílias, de parar um pouquinho para ouvir uma pessoa de idade, escutar uma criança, brincar com uma criança, principalmente dar atenção para os idosos, que isso é muito importante, porque eles sempre têm algo para ensinar, para aprender para a gente, para nos acrescentar, para fazer com que nós evoluíssemos. E a gente não tem tempo. Então, isso a gente precisa parar um pouquinho também, né? As pessoas não conseguem se conhecer, se amar, nem conversar com elas mesmas, né? Então, é um momento disso. Então, qual que é a solução para a ansiedade? O que seria a solução de tudo isso que eu falei? Falei sobre a ansiedade, sobre o problema que causa, o que está acontecendo na sociedade, no mundo de hoje. Qual seria a solução da ansiedade? Primeira coisa é ficar com você mesmo, viver o presente, o aqui e o agora, parar de viver o futuro, projetar sua mente para o futuro e também ficar voltando nas angústias, na tristeza, nas mágoas, na autopunição do seu passado, que são suas crenças, e todos os dias meditar, orar, ter tempo para se ver, para fazer um diálogo interno para você, de repente, brigar com você mesma, ver o que está acontecendo aí dentro. Parar essa máquina, parar o carro um pouquinho, desliga um pouquinho, para tudo. Antes que você se adoeça, antes que você fique doente, antes que você tenha uma depressão em um grau bem acelerado aí, né? Então, para um pouquinho seu cérebro e reflita um pouquinho sobre isso. E aí eu só queria mais uma coisa, falar mais um pouquinho de uma coisa que eu estava lembrando também, rapidamente, no seu tempo aí, quanto tempo já foi? Tá bom? Dá para ir mais um pouco? Que eu tenho umas estatísticas que eu acho bacana falar, que antigamente, na época dos nossos pais, né, eles tinham tempo, gente, para parar na hora do almoço, para dar uma cochilada, eles fechavam o estabelecimento. Na época do meu avô, da minha mãe, parava-se tudo, né, antigamente, nos anos 50, 60, até anotei aqui, que eles paravam na hora do almoço, punha pijama, e cochilava meia hora, uma hora, e depois voltava a trabalhar, punha os pijaminha para descansar. Olha que tranquilidade. Ficava depois de tarde, assim, tudo na frente da casa, assim, ó, para poder ficar curtindo o entardecer, entendeu? As pessoas curtiam o entardecer, tiravam um cochilinho, né, sempre. Infelizmente, a nossa sociedade, as nossas crianças, os nossos velhinhos hoje não passa mais por isso. É uma correria, a gente não tem tempo de beijar um avô, não tem tempo de conversar com uma avó, não tem tempo de dar um beijo na criança, porque você sai correndo, a criança está dormindo, você não quer nem parar um pouquinho para dar um beijo no seu filho, porque está muito corrido, seu dia é muito corrido. E outra coisa que eles faziam, eles pegavam bonde, eles iam de bicicleta trabalhar, muitas das vezes. Usava bonde, na época da minha avó usava bonde, né? Leila, fecha o microfone pra gente. Outra coisa que eu queria falar, que eu achei legal aqui, que eu também pus na estatística, que hoje em dia as pessoas estão sempre cansado, exausto, né? Chega em casa esgotado e ainda tem tempo para poder o quê? Olhar o Facebook, olhar quantas curtidas no Instagram, dar uma olhadinha no algum e-mail, de repente ver quantas curtidas teve no Facebook, se alguém visualizou sua live. Isso sim a gente tem tempo, mas não tem tempo de trocar uma ideia com um amigo, não tem tempo de parar para dar um abraço na sua avó, no seu avô, nas pessoas de idade. E aí não tem tempo de deitar e tomar aquele banho gostoso e curtir o lençol, abraçar, curtir seu marido, né? De repente fazer um amor, que é bom também, né, gente? Vamos combinar. Não tem tempo. Eles falam assim, ai amor, não tem tempo. Nossa, estamos correria, preciso ver um negócio aqui, ó, não vai dar tempo, hoje não dá.
E aí a gente não tem tempo para isso. Se não tem tempo os filhos, não tem tempo o marido, não tem tempo para ninguém, né, gente? E é triste. Então, essa vida acelerada da gente, com muitas tarefas, muitas atividades, principalmente atividades é, é, de tecnologia que a gente tem hoje, nos afronta de possibilitar a gente até de criar expectativa financeira, porque a gente fica ansioso, compulsivo, a gente cria hábitos ruins, que são prazeres momentâneos, como eu tinha dito, né? E aí, de repente, vai para as drogas, vai para a compulsão, e principalmente para comportamentos que viciam também. Então, o pior não é isso. A sociedade leva ao esgotamento e você totalmente perde energia. Como eu disse, e quando você perde a sua energia, você foca a sua energia em outras coisas, você acaba se adoentando, que dá as doenças emocionais de fundo emocional, que ninguém sabe o que é, que dá aquele síndrome do pânico, começa, tem um monte de nome aí que começa a chorar do nada começa a dar uma tristeza, uma angústia no peito. São reações que seu corpo está tendo para o carro dar uma paradinha, para a mente dar uma parada, falar, opa, para um pouquinho. Né? São sinais que o nosso corpo dá na parte emocional. Quando você está muito acelerado, o corpo dá uma reagida. Quando você está o seu emocional muito abalado, o que acontece? Nosso corpo, graças a Deus, dá sinal, né, gente? Senão a gente infarta. Então, esses sinais a gente tem que prestar atenção. A gente tem que ter um tempo, parar um pouquinho, porque senão daqui a pouco, qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é você simplesmente parar, parar e parar. Só parar sua mente, só um pouco. Se silenciar. Mas é aí que a gente faz? A gente prefere ir nos medicamentos, que aí não consegue dormir, toma um remedinho. Tá meio tristinho, toma outro remedinho, né? Porque hoje tá fácil arrumar remédio. Eu não conheço, quem de vocês não conhece alguém aí que toma algum medicamento ou para dormir, né, um remedinho para dar uma animada? Ah, não, mas eu tomo esse remédio, Triciane, é só para me tranquilizar, que eu tô cheio de problema. Eu escuto muito isso. Ou senão fala assim, ó, ah, morreu um parente meu, eu não tenho muito controle emocional, então eu preciso tomar isso aí para me dar conta, porque eu não estou conseguindo enfrentar isso. Ou se não, eu me separei recentemente, a barra da separação é complicada. Eu vou ter que tomar um remédio pelo menos um ano, porque para me dar um equilíbrio, eu precisava de um remedinho. Ou se não, vocês escutam assim, eu preciso dormir e eu não estou conseguindo dormir, estou tendo muita insônia. E aí eu preciso de um remédio também, porque como que eu faço? Ou se não, começa a tomar remédio natural. Eles falam que é tudo natural. Ah, não, esse remedinho é fraquinho, eu tomo só 1 miligrama. É pouco? Não tomo muito, não. E aí acha que isso não faz mal. Então, veja bem, eu tenho uma analogia interessante que é assim, ó. A pressão que a nossa mente dá é como se fosse uma borracha, tá? Pensa que tem uma borracha passando por aqui e aqui sai a água, tá? No final da borracha. E aqui é a pressão. O que é o remédio? O remédio é como se te pisasse, pegasse seu pé e pisasse no meio da borracha. A pressão continua, entendeu? Opa, falhou? A pressão continua. Eles estão me avisando aqui que vai dar o tempo. E eles Ah, vão tá. me dar um pouquinho mais de tempo, porque é a primeira vez que eu faço um grupo assim. Então, vamos ficar mais um pouquinho, mas sabe que o tempo está Tá, esgotando. certo. Então, só para finalizar aí para terminar, só esse negócio da borracha que eu queria falar. Então, de repente, aí vamos voltar na borracha. A pressão aqui tá e aqui tá a água saindo, que é a nossa mente, com os nossos pensamentos, né? E a pressão do nosso emocional aqui. O que é o remédio? É quando você pisa na borracha com o pé e aí para, dá uma equilibrada um pouquinho na pressão aqui. Mas na água que tá saindo, tá? Mas a pressão aqui continua. A pressão aqui da cabeça continua. Mas você controlou porque você pisou aqui, então você controlou um pouquinho a água saindo. Mas na hora que você para de tomar um remédio, o que acontece? A pressão continua, dobrada. E aí você fica viciada no remédio. Aí o vício é o remédio. Isso daí é uma coisa que eu aprendi também, que eu achei muito interessante estar passando para vocês. E foi um grande amigo meu que comentou isso, que ele é psiquiatra, e ele comentou essa história da borracha, essa analogia, eu achei bacana.
né? Falar sobre isso. Então, gente, é isso. O que tem que fazer então? No fundo, um pouquinho mais de rotinas diárias, principalmente meditação, exercício da gratidão, se silenciar, orar, fazer, principalmente, para ter o controle emocional, viver no aqui e no agora. Simplesmente parar o motor do seu carro, um pouquinho, que é a sua mente, né? Que eu fiz a analogia do carro. Já pensou o carro ficar ligado 24 horas? É a sua mente que fica 24 horas ligado. 24 horas. E aí, se você deixar seu carro 24 horas ligado, ele vai estragar. E a gente não para pensar que a nossa mente também pode parar. De repente, por isso que dá doença, porque a gente não consegue parar um minuto os nossos pensamentos. Isso daqui é muito sério. A gente está falando de estatística que 80% da população vai ter ansiedade. Já tá essa estatística, né? Pensa só, 80%. E 1 bilhão de pessoas desenvolvem a depressão. 1 bilhão de pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir e parar aqui para pensar sobre isso. Gente, eu acho que foi isso. Aula sobre ansiedade. O que a gente tem que fazer para controlar e para diminuir a ansiedade. E prestar atenção hoje na geração de hoje e também poder contribuir e ajudar as crianças, os adolescentes, para que eles não fiquem doentes. E a gente parar um pouquinho e fazer o simples da vida, que é o amor, né? É o simples da vida, é fazer o que a gente está fazendo aqui no grupo. Uma ajudando a outra, uma dando atenção, uma contribuindo para a vida da outra. Isso que é amor. Isso sim é amor. É a gente fazendo o que a gente está fazendo. Porque no tempos de hoje, quem que para numa segunda-feira, quase 11 horas, para poder se olhar e prestar atenção numa aula? Poucas. Então, nós somos privilegiados de estar aqui nesse grupo, dando amor, uma ajudando a outra, uma contribuindo para a outra. Então, eu tenho gratidão por estar aqui, tenho gratidão por ter vocês também na minha vida a partir de hoje, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, aí antes da gente encerrar, deixa eu dar uma dica também. Na medicina chinesa, a gente fala que além da coisa do meditar, a gente precisa respirar para ajudar a esvaziar a mente, mas também porque o pulmão é o órgão das angústias. E, na verdade, a gente desaprende a respirar ao longo da vida. Presta atenção como é que um bebê respira. Ele respira com o abdômen. A gente tem 3 formas de trazer energia. E a energia é fundamental para a gente não deprimir, para a gente não ter pânico, etc. A primeira forma é com a energia que vem do céu. A energia que vem do céu a gente respira para adquirir. A segunda é a energia que vem da terra. Alguém aqui ainda anda descalço na terra? Eu fazia isso quando era pequeno. Mas eu faço. Pois é, mas você tem a oportunidade. Eu moro no Rio de Janeiro. Sabe quando eu faço isso? De vez em quando nas férias e olhe lá. Então, essa energia que vem da terra a gente perde. E a terceira forma de energia é a energia do que a gente come. Olha aí. A gente cada vez come mais processado, a gente cada vez come mais conservante, a gente cada vez come mais hormônio. Então, qual é a única forma que a gente tem de tentar purificar um pouco isso? Respirando. Então, essa energia que a gente... E esse ar que a gente traz do pulmão, ele esquenta todo o corpo. Então, ele alimenta a energia do abdômen, dos órgãos todos que fazem o nosso metabolismo funcionar. E todas as emoções da gente estão praticamente concentradas do pescoço para baixo, que são os órgãos que têm a raiva, têm a ansiedade, têm a preocupação, que é outra coisa que causa ansiedade. Tem a respiração, que envolve a alegria e a tristeza. Então, se a gente não aquecer o nosso abdômen, se a gente não levar ar para dentro do corpo, a gente não prepara o nosso corpo para, vamos dizer assim, encarar as porradas da vida. Só que aí o que acontece? A gente parou de levar o ar até o abdômen, a gente respira curto. Primeiro, porque a gente está com pressa. Segundo, porque a gente está sem tempo. Terceiro, porque parece mais fácil, só que é mais difícil. Porque a gente não leva o ar que o bebê leva. A respiração abdominal, ela é fundamental. E a única prática que exige a respiração abdominal são as práticas respiratórias do tipo yoga, qigong, tai chi chuan, etc. e tal, ou dança do ventre.
Fora isso, a gente não respira. É uma das coisas mais difíceis. Eu pego 10 pessoas, assim, eu boto a mão no abdômen e digo, cadê a minha mão levantar? Não levanta. Então, o que a gente... Eu, como terapeuta de medicina chinesa, eu não estou nem falando como coach. Como coach, é claro que eu levo isso para a vida, mas como terapeuta de medicina chinesa, eu faço a coisa absurda de ensinar as pessoas a respirarem. Né? E é isso, assim, bota a mão na costela, bota a mão no abdômen, deitado, quando acorda e quando vai dormir. Respira 5 vezes, que seja, e sente o ar entrar, e guarda um pouco e sente o ar sair. Se você fizer isso, você já está se ajudando num nível master, porque você está permitindo que o seu corpo comece a se conectar com a energia que vem do céu, com a energia que o mundo pode te dar. E não aquela coisa, uma respiração curta, que não alimenta o seu corpo, que não nutre. Para você ter uma ideia, o rim da gente é o órgão ancestral, ele carrega a ancestralidade da gente. Ou seja, o que é bom e o que é ruim. Só que, assim, depois que a gente faz 30 anos, a gente começa a usar a energia do rim. E se a gente não respira bem, rim é acoplado de pulmão, ou seja, você não está levando energia para o rim, você está sobrecarregando cada vez mais o seu pulmão. Ou seja, quando você se sente chateada, se sente estressada, você não tem nem como compensar isso. Isso vira dor, isso vira mágoa, isso vira tristeza, isso vira ansiedade, pânico e papapá. Então, assim, a gente precisa meditar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa ter gratidão, a gente precisa amar quem está em volta, dividir, compartilhar, mas a gente precisa respirar. Porque se a gente não respirar, a gente não vai fazer nada disso. Sim. Né? Então, assim, se fica uma coisa para a gente juntar com tudo que você falou, é que, assim, para ajudar a gente a controlar a nossa ansiedade, pequena que seja. Está ansiosa porque vai fazer uma live. Está ansiosa porque vai atender o primeiro coach. Está ansiosa porque os coaches sumiram e o dinheiro não vai pagar as contas. Você não vai conseguir resolver todos os problemas respirando, infelizmente. Mas você vai conseguir, talvez, até ter clareza para olhar para as questões em volta, né? E isso, a meditação, a gratidão, todo esse processo. Mas a respiração, ela, por incrível que pareça, que a gente acha que a gente está vivo, a gente já respira, não é bem assim. A gente não respira certo. E aí, se você pensar, por que os orientais vivem tanto? Exatamente. Porque eles respiram. O que acontece? No momento em que a gente respira, a gente não sobrecarrega o rim da gente. Então, os orientais são a população que menos índice de surdez tem. Por quê? Porque o ponto inicial de rim é no pé e o ponto final é dentro do ouvido. A gente fica surdo, muitas vezes, porque a gente não nutre o rim. A gente não respira. Então, aí você olha, a população que tem menos problema de colesterol, oriental. População que envelhece melhor. Você vê um velhinho de 90 anos e ele parece que tem 60. Ele anda devagarzinho, mas é assim, a cabeça dele tá a 1000, tudo tá a 1000. Respira. Entendeu? Eles não fazem nada além disso, porque também, assim, eles trabalham pra caramba, mas eles respiram. Então, assim, se a gente puder trazer isso para a vida da gente, garanto que, assim, todas as vezes que eu me vejo num momento complicado e eu respiro, eu consigo lidar muito melhor com aquilo. Então, assim, assim, se eu puder deixar uma, né? Tipo, dica da Carla, hashtag sobreviva a ansiedade, respira. E experimentem fazer isso com vocês, experimentem até com a criança. Eu fiz isso muito com a minha filha, né? A minha filha, eu comecei a trabalhar com medicina chinesa, minha filha tinha 4 anos e pouco. E a minha filha nasceu em horário de rim. Então, eu tinha, no olhar preventivo, eu tinha foco nela. Porque ela era a primeira pessoa com quem eu poderia praticar essa coisa da medicina preventiva, que a gente tem um horário que a gente nasceu e o meridiano, cada meridiano trabalha 2 horas por dia. Ou seja, é igual a sua mangueira, o horário que a gente nasce é um rompimento da atividade daquele meridiano. Ele foi interrompido para o nascimento. Então, aquele meridiano é o nosso ponto fraco, é o nosso calcanhar de Aquiles.
e às vezes vai para o físico, às vezes vai para o emocional. A tendência com o tempo é que vire tudo. A gente tem como prevenir isso. A minha filha foi a primeira pessoa que eu pratiquei. E até porque a família do pai dela tem muito problema renal, então eu ainda tinha mais preocupação ainda. E todas as vezes que ela tinha uma prova, que ela tinha alguma coisa, que ela ficava ansiosa, eu sentava com ela, ensinava ela como que a gente tinha que respirar. E ela, até hoje, assim, ela é uma executiva, e ela de vez em quando diz: mãe, quando eu estou estressada, eu lembro de você falando, respira. Senta e respira. Porque isso é uma lição que a gente pode levar para a vida, né? Então, assim, meninas, que a gente respire, que a gente medite, né? Que a gente tem que ser mais feliz. Tudo isso vai ajudar a gente na ansiedade, certamente. Mas, de qualquer maneira, gratidão, né? Porque estamos aqui, gratidão porque estamos aprendendo, porque estamos trocando e porque vamos cada vez ser melhores. Certo? Sim, com eu faço muito a respiração quando eu estou com muita vontade de comer uma coisa. Também. E aí eu vou, começo a comer, aí vai dando aquela... comer rápido. Eu falei, nossa, compulsão agora. Aí eu começo a fazer respiração e aí eu consigo quebrar esse ciclo dessa compulsão. Pois é, eu na verdade, inclusive, assim, as pessoas que eu atendo, eu recomendo o seguinte: antes de você almoçar, antes de você fazer o seu prato, respira 5 vezes. Vai até fazer o prato menor. Entendeu? Porque, tipo assim, sobe aquela endorfina, assim, o cérebro dá uma, né? Porque respirar é uma coisa que dá barato, se você... Sim. Né? Eu que gosto de correr, assim, quando eu podia, agora eu tô operada, não tô nem... Tem muito tempo que eu não corro, mas quando você corre, você tem que respirar, né? Se você não respirar, você não consegue correr. Dá barato, sim. Mas respirar pura e simplesmente também dá barato. E aí você come menos. Então, assim, serve para tudo, mas exatamente, mas também serve para isso, né? Eu tenho essa experiência, eu faço ela com várias pessoas e ajuda um bocado. Nessa coisa do que a gente às vezes comer sem pensar, comer só porque a comida está na frente, né? Ou comer rápido porque está com pressa. Então respira um pouco antes, porque de repente baixa a sua bola, você consegue mastigar com mais calma, pensar sobre o que você está comendo, né? Que aí é o tal do mindfulness, né? Atenção plena. A gente tentar, inclusive, tem uma corrente agora de mindfulness eating, né? Que é você ter atenção plena sobre o que você come. Porque a gente come lendo na internet, na frente da televisão, né? Então, tudo isso essa coisa de você respirar é fundamental, meninas. Certo? Sim, com certeza. Então, é isso. Bom, posso encerrar a gravação? Porque senão daqui a pouco acho que ele vai... Sim. Então tá, então a gente encerra.